Bom, pessoal, continuando aqui o exercício que a gente parou, tá? Pessoal, como deu problema no programa, eu não vou conseguir disponibilizar o PDF com a resolução daquele primeiro exercício que a gente resolveu, tá? Então, é, copiem aí no caderno de vocês, né? Que depois eu não consigo disponibilizar aquilo lá, eu vou disponibilizar só esses dois aqui. Bom, então deixa eu ler rapidamente aqui de novo, né? Então você tem uma instalação de potência simples de turbina a gás operando em estado estacionário. A instalação consiste em um compressor de ar montado no mesmo eixo da turbina, né? Então tem um compressor de ar montado no mesmo eixo da turbina. Os dados relevantes são fornecidos na figura. Os efeitos de energia cinética e potencial são desprezíveis, tá? E o compressor e a turbina operam adiabaticamente. Utilizando o modelo de gás ideal, determine a potência sugerida pelo compressor e a potência líquida desenvolvida em HP. Então aqui eu coloquei a equação de novo aqui para vocês, tá? Da potência líquida, né? Que é o que ele quer, e ele quer a potência também do compressor, que a gente vai ter que calcular, e vai ter que calcular também a potência da turbina para saber a potência líquida do, do nosso sistema aqui, tá? Então, pessoal, não vou mexer de novo aqui em cima da figura, senão vai dar problema de novo, né? Aqui não é a saída de ar, tá? No 1 aqui é a entrada de ar, e no 4 aqui é a saída de ar, tá? Então vamos lá, as considerações, né, que ele pediu. Vou dizer que todos os volumes de controle estão em estado estacionário. Por que todos os volumes de controle, pessoal? Para eu calcular, né? Tá vendo como é importante aquelas aulas de conceito, né? Eu vou começar calculando aqui com vocês a potência do compressor. Para eu calcular a potência do compressor, qual é o meu volume de controle aqui que eu vou utilizar? O volume de controle aqui, pessoal, para eu calcular essa potência do compressor, tem que ser o meu compressor, né? Então, meu volume de controle aqui vai ser o compressor, na qual eu vou ter uma entrada, que é em 1 aqui, e vou ter uma saída em 2. Entenderam? Então tá. Então olha só. Lembrando também, tá, pessoal, que a potência, eu já tinha dito isso aí na aula de potência lá, é a taxa de transferência de energia por intermédio do trabalho, né? Então, eu posso aplicar o balanço de taxa de energia, né, para o volume de controle, aqui no caso do compressor. Então vou colocar aqui, ó. Vou até escrever isso aqui para vocês. A potência sugerida pelo compressor é determinada aplicando o balanço de massa e de energia para o estado estacionário. Beleza. Então, aplicando, pessoal, considera o meu volume de controle sendo aqui o compressor, tá? Estou analisando somente o compressor. Se eu pegasse o volume de controle aqui, compressor e turbina, se eu fizesse um quadradão aqui, ó, compressor e turbina, e pegasse, seria meu volume de controle. Olha só as informações que eu ia ter que estariam atravessando a superfície de controle do meu volume de controle. Eu ia ter entrada 1, eu ia ter saída aqui 2, eu ia ter entrada 3, e eu ter saída 4, e ainda eu ia ter somente o que? A potência líquida, tá? Só que eu não ia conseguir calcular essa potência líquida aplicando o balanço de energia, porque eu ia precisar calcular a potência da turbina, né? Depois para calcular a potência líquida, né? Não sei, talvez até tenha como, viu, pessoal? Depois façam isso aí em casa, né? Façam aí em casa. Eu não fiz aqui em casa, mas é uma boa ideia. Pegar aqui, ó, esse volume de controle aqui, né? Então você vai ter que considerar um, dois. Então você vai ter duas entradas e vão ter duas saídas,
tá? Quando você fizer o balanço de taxa de energia. Entenderam? Né? Pega o compressor, pega a turbina aqui como o meu volume de controle, aplica o balanço de massa e o balanço de energia, tá? Lembrando que o balanço de massa é o somatório de tudo que entra menos tudo que sai. Então tudo que vai estar entrando é o 1 e o 3, tudo que vai estar saindo é o 2 e o 4, tá? E pega e depois no balanço de energia, né, você vai também pegar todas as entradas e todas as saídas. Eu acho que o único problema que vai dar aqui, talvez falte alguma informação na saída 2 e na entrada 3 para conseguir resolver todo o problema. Talvez falte informação nesses dois carinhas aqui, tá? Mas não sei, tem que resolver aí para ver, né? Tem que começar a resolver. Eu não resolvi desse jeito, então porque eu acho bem mais fácil resolver separado, tá? Então voltando para o que a gente estava fazendo, vamos pegar só o compressor aqui. Meu volume de controle é somente o compressor, tá? Então no meu compressor eu tenho uma entrada e tenho uma saída, que é o 1 e o 2 ali na saída, né? Então vamos lá. Balanço de energia. Sim, pessoal, vou escrever tudo de novo que é para vocês cansarem de ver isso daqui e nunca mais esquecer. Vou colocar aqui do compressor, tá? Compressor. Tudo que entra, o I de inlet, né? Menos tudo que sai. Ok? Então vamos lá. Regime estacionário, né? Estado estacionário. 0. Fala que tudo é adiabático. Então aqui é 0 também. Né? Não tem transferência de calor com a vizinhança. Fala para desconsiderar a energia cinética e energia potencial. Então esses carinhas se cancelam, né? Então vai sobrar 0 é igual a menos o W ponto, né? A potência do compressor. Mais, fazendo o balanço de massa, né? Não, nem vou fazer aqui agora. Vou M.1 H1, que é o que entra, menos o que sai, o que sobrou ali da equação, né? M.2 H2. Fazendo o balanço de massa, a gente tem que o que entra vai ser igual ao que sai, que vai ser igual a M ponto. Substituindo aqui, né, M.1 é igual a M.2, botando em evidência, eu vou ter que 0 ponto VC do compressor mais M ponto, opa, 1 não, M ponto só, né, H1 menos H2, tá? Então, como que vai fazer? Isolando aqui, que é o que a gente interessa, do compressor, potência do compressor então vai ser igual a M ponto H1 menos H2, tá? Ok, guarda aí essa equação. O que eu preciso fazer agora, pessoal? Quais são as informações que ele me deu lá na entrada, né? Aqui na entrada. Ele deu 520 graus Rankine, pressão de 14,5 libra-força por polegada ao quadrado, e deu uma vazão aqui de 42.000 feet ao cubo por minuto, né? Vazão volumétrica, né? Não vazão mássica. Se fosse mássica, era por unidade de massa, né? Então, primeira coisa aqui, ó, eu vou ter que saber então a vazão mássica
do meu compressor ali, que está passando um compressor, e as entalpias específicas na entrada e a entalpia específica na saída. Primeiro vamos calcular a vazão mássica, né? Então para achar o M ponto. O que era a equação mesmo da vazão mássica? Vazão mássica era igual ao que? Rho vezes... Oxe, tô ficando doido. Vou colocar a área aqui primeiro. Rho vezes a área, no caso 1, vezes V1. Vou colocar tudo 1, pessoal, porque o M.1 é igual ao M.2, né? Lembra lá no balanço de massa? Então, qualquer vazão ali. A massa específica era o que mesmo, pessoal? 1 sobre o volume específico, no caso aqui de 1, vezes a área 1, vezes a velocidade 1, tá? Beleza. Só que qual que é o cuidado aqui, pessoal, que a gente tem que ter? Ele fala que o gás que está entrando nesse compressor e tanto na turbina, ele é o ar considerado como um gás ideal, né? Então, como o ar é gás ideal, o que eu vou ter? Lembra lá da equação geral para gases ideais? PV, lembrando que esse V é o volume específico, é igual a RT. Esse R não é a constante universal dos gases, né, pessoal? Lembra disso. O volume específico, então, ele vai ser RT sobre P. E aí eu vou ter que substituir aqui nessa equação aqui, né? Eu vou ter que substituir aqui. Tá? Por que eu peguei tudo 1, né? Porque a área vezes a velocidade, o que era mesmo, pessoal? É a vazão volumétrica. E ele me deu a vazão volumétrica aqui, né? De 42.000 feet ao cubo por minuto. Tá? Tá passando uma ambulância aí. Então vamos lá. Continuando. Para achar esse M ponto. Então, melhorando aquela equação lá, vai ficar M ponto é igual a P1, né? Substituir o volume específico lá. P1 A1 V1 sobre R T1. Onde? Agora vamos ver essas variáveis aqui. P1 ele deu em 14,5 libra-força por polegada. Qual que é o problema aqui, pessoal? Por polegada ao quadrado, né? Qual que é o problema? O problema é essa polegada ao quadrado, né, pessoal? A gente vai trabalhar tudo o restante com feet, né? Eu não posso deixar essa polegada ao quadrado aqui, então eu já vou transformar ela aqui. Vocês já tinham feito isso, né? A gente sabe que 144 polegada ao quadrado equivale a 1 feet ao quadrado. Então é só pegar esse valor e multiplicar, né? Polegada ao quadrado vai cortar. Sobrou então que P1 vai ser igual a 2088 libra-força por feet ao quadrado. Ok. Vamos para o outro aqui. Qual outra variável? O R, né? O R é igual a constante universal dos gases dividido pelo peso molecular, ou massa molecular, né? Pelo peso molecular. E isso vai ser igual, então... Aí vocês vão ter que escolher lá a constante universal dos gases, daqueles 3 valores que tem, né? Eu escolhi esse daqui por causa da unidade, né? 1545 Fit vezes libra-força dividido por libra-mol vezes grau Rankine. Tudo isso dividido pelo peso molecular aqui do ar. Tem na tabela lá de propriedades. 28,97 libra-massa por libra-mol, né? Então, resolvendo aqui, a gente tem que o R é igual a 53,33 Fit vezes libra-força por libra vezes grau Rankine. Ufa!
que mais, pessoal? A vazão volumétrica que ele deu, né? Vazão volumétrica é a área vezes a velocidade, né? Então depois eu vou substituir aqui, tá? Então a vazão volumétrica que ele deu de 42 mil feet cúbico por minuto. Eu não vou querer trabalhar por minuto, até porque ele pede, não, acho que eu vou ter que usar em horas, tá? Deixa eu ver. Vai ter que usar em horas para depois calcular lá na frente. Vocês vão entender porque em horas eu acho que é lá na frente. Então vamos lá. Deixa eu usar aqui. Se quiser calcular antes, né? Sem transformar para hora. Eu não aconselho muito não, porque depois lá na frente vai ficar mais difícil, eu acho. Então vamos lá. O Q, que é igual a A1 vezes V1, é igual a 42 mil, né? Que ele fala? Isso, 42 mil feet ao cubo por minuto, né? Então, para hora, então eu vou dizer aqui que o Q vai ser igual, que é a vazão volumétrica, vai ser igual a dividido por, para transformar para minuto, vai dar 252,0000 feet ao cubo por hora, cada uma hora. Agora sim, pessoal, substituindo tudo, vai ser... Eu falei dividir, né? Tem que multiplicar, tá, pessoal? Vai ser, então, a vazão máxima, substituindo todos os valores aí, ó. Olha só como vai ficar as unidades. 2088. Vou colocar as unidades aqui para ver o que vai acontecer, né? Por feet ao quadrado, vezes 252 feet ao cubo por hora, né? Que é a área vezes a velocidade, minha vazão volumétrica. Tudo isso dividido por 53,33 feet vezes libra força, libra vezes grau Rankine, vezes a temperatura ali na entrada 1, 520 grau Rankine. Ai, ai. Então vamos lá. Cortando aqui, ó. Já posso cortar o grau Rankine. Libra força com libra força aqui. Os feet ao quadrado. Corto com esse feet ao cubo aqui. Que depois corto com esse feet. Sobrou só o que eu queria, né? Libra massa por hora. Tá? Então, vazão máxima é igual a 1,897 vezes 10 a quinta libra massa por hora. Então guarda aí, pessoal, nossa vazão máxima. Então, o que falta agora? Falta as entalpias, né, pessoal, para eu calcular a potência do compressor. A entalpia aqui vai ser pela tabela T9E. A tabela T9, pessoal, é a tabela de propriedades do ar como gás ideal. Então vocês não podem ir lá na propriedades do ar, né, normal, né? Vocês têm que ir nas tabelas de gás ideal, tá? Então, para T1 igual a 520 graus Rankine, que foi o que ele deu ali no exercício, né, na entrada do meu compressor, olhando pela tabela T9E lá, eu vou ter que a entalpia é igual a 124,27 BTU por libra massa, tá? E na saída, né, temperatura T2, que é na saída do meu compressor, é de 960 graus Rankine, que ele deu ali no exercício, né? Isso vai dar, então, se olhar a tabela T9E, que a entalpia específica na saída lá vai ser 231,06 BTU por libra massa. Então,
substituindo lá na equação, né, da potência do compressor, eu vou ter m ponto H1 menos H2, que foi a equação que a gente chegou. Substituindo, eu vou ter 1,897 vezes 10 a quinta libra-hora, vezes 124,27 menos 231,06 BTU por libra-massa, tá? Então vamos lá. Eita. Então, potência no meu compressor vai ficar igual a 1,897 vezes 10 a quinta libra-massa hora, vezes, vai ficar negativo aqui, menos 106,79 BTU por libra, né? Pessoal, só que a potência normalmente, né, em unidades inglesas é dado o quê? Em HP, né? Então olha só o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que sumir com esse BTU daqui, com aquela hora de lá. Então olha só, eu sei que 1 HP, por isso que era importante colocar a vazão máxima lá em unidades de hora e não de minuto, né? 1 HP equivale a 2.545 BTU por hora, né? Então o BTU vai cortar com esse BTU. Essa hora lá, fazendo extremos meios, depois vai cortar com essa daqui, né? Esse libra-massa corta com esse aqui, sobrou somente o HP, né? Então, trabalho no meu volume de controle do compressor é igual a menos 7.960 HP, tá? Essa era uma das perguntas dele, né? Que ele queria saber qual era a potência do compressor. Ok? Pessoal, comentários aqui, né? Observe que a potência do compressor aqui deu negativa. Ainda bem, tá, pessoal? Ainda bem. Essa é a... Quer dizer que o trabalho, né, é realizado sobre o volume de controle, né? Lembra lá das considerações adicionais? Que é o que acontece no compressor. Na turbina tem que dar positivo, tá? No compressor tem que dar negativo mesmo. De acordo com a função de cada dispositivo, tá bom? Então tá certinho. Então, para determinar aquela potência líquida lá que eu coloquei lá no início do exercício, eu vou ter que achar então, para determinar a potência líquida, que é aquele que eu botei lá, aplica-se, eu vou ter que achar a potência da turbina, né? Então a gente vai aplicar o balanço de energia. Oh, coloquei o D duas vezes, né? Balanço de energia para o volume de controle na turbina. Agora eu estou considerando o meu volume de controle somente na turbina, tá? Então, fazendo o balanço de energia, eu não vou colocar a equação direta toda aqui, eu já vou colocar com as simplificações, né? Trabalho de VC da turbina. Mas, como na turbina eu também só tenho uma entrada e uma saída, né? Tem uma entrada aqui em 3 e tem uma saída em 4. Fazendo o balanço de energia, vai dar que a vazão máxima em 3 vai ser igual à vazão máxima de 4, que é a vazão na entrada menos é igual à saída, que vai ser igual a M ponto também, tá?
E esse M ponto, pessoal, é igual a vazão máxima também do compressor, né? Porque olha só, o que está saindo em 2 aqui vai ser a mesma coisa que tá entrando lá em 3. Tá? Então a vazão máxima é a mesma. Ok? Então eu vou poder usar essa vazão máxima aqui que a gente achou. Tá? A gente achou essa vazão máxima aqui. Tá vendo? São bastante detalhes, né, pessoal? Bastante conceito, bastante coisa. Como é adiabático também na turbina, esse termo aqui também é zero, né? Então lembrando que o trabalho líquido é igual a potência líquida, né? É igual a potência da turbina menos o módulo da potência do compressor. Substituindo aqui na equação, eu vou ter o quê? Né? Se eu isolar aqui, ó, o W ponto da turbina, vai ser igual ao trabalho líquido, potência líquida, mais a potência do compressor em módulo, né? Ok? Então, substituindo aqui, vamos substituir aqui, a gente vai ficar com a equação da seguinte maneira. 0 é igual a menos trabalho líquido mais trabalho do compressor em módulo, potência, né, pessoal? Mais M ponto H3 menos H4. Ok? O que eu vou precisar achar? Vazão máxima eu tenho, potência do compressor eu tenho, preciso achar as entalpias, tá? Então, mesma coisa, tá, pessoal? Tabela T9E, que é para gases ideais. Eu vou ter que, para a temperatura 3, que é na entrada lá da turbina, né? Ó, ele deu esses valores, né? Ele deu a temperatura 3 aqui e deu a temperatura 4 aqui na saída, tá, do ar. Então, olhando lá na tabela, eu acho que não precisa interpolar, se eu não me engano. Então, para a temperatura de 2500 graus Rankine, eu vou ter uma entalpia então ali na entrada de 645,78 BTU por libra-massa. E para a temperatura 4, né, na saída, que é de 1480 graus Rankine, eu vou ter uma entalpia 4, que vai ser de 363,89 BTU por libra-massa. Tá? Agora sim, né? Só substituir lá. Tá? Deixa eu ver se vai precisar brincar com as unidades de novo, né? Então, pessoal, reescrevendo essa equação aqui, ó, né, passando o trabalho líquido, que é o que a gente quer achar, a potência líquida, então vai ficar a potência líquida é igual a menos o módulo, né, da potência do compressor mais o M ponto H3 menos H4. Tá? Só isolei isso daqui, né, esse termo aqui da potência líquida nessa equação. E agora a gente tem os valores da entalpia, né, 3 e 4, o valor da vazão máxima. Então, de novo, ó, potência líquida é igual a menos 7.960 HP, que foi que a gente já achou lá na potência líquida do compressor. Cuidado que está em módulo, né? Então ele ficou positivo, mas tem esse negativo aqui, então vai ficar um negativo aqui, tá? Mais 1,897 vezes 10 a quinta, que é a vazão máxima, vezes essa entalpia, 645,78 menos 363,89 BTU por libra-massa. Então eu vou ter que transformar de novo, né? Um HP 2.545 BTU por hora, que é o que equivale a 1 HP, né?
E aí eu vou cortar, né? BTU com BTU. Esse hora com hora. Esse libra-massa vai cortar com esse daqui. Sobrou somente o HP, né? Então eu vou poder fazer essa conta aqui desse 7.960 com o que der aqui que vai estar em HP. Então a potência líquida vai dar 13.040 HP. Pessoal, quando é positivo aqui, isso quer dizer o quê? Hã? Pela conversão de sinais, quer dizer que esse sistema da turbina ali, né? Ele realiza trabalho sobre a vizinhança. Ok, pessoal? Então, resumindo esse exercício, tá? Vocês observam que eu nem precisei usar esse trocador de calor aqui, né? Ó. Tá vendo que é um trocador de calor na qual tá entrando calor aqui, ó. Por isso que sai a temperatura T2 entra nesse trocador de calor 960 graus Rankine e sai a 2.500 graus Rankine, né? Para depois entrar na turbina, tá? Então, observe que eu nem precisei usar isso aqui, né? Então, se você escolhe um volume de controle aqui que englobe isso aqui, né, ia ficar complicado, né? Tá? Então, é isso, né? Então, basicamente, a gente pegou o volume de controle só do compressor, aplicou balanço e massa de energia. Balanço de energia e balanço de massa. Pegamos somente a turbina e aplicamos balanço de massa e balanço de energia. Tá? E aí o que tem que levar em consideração é que essa vazão máxima que sai aqui é a mesma que entra aqui, que é a mesma que sai aqui no 4. Tá? E o que mais? Acho que só, né? E que a potência líquida é a potência da turbina menos a potência do compressor em módulo. Ok? Então é isso, pessoal. Esse exercício, né? Vamos para o último exercício aqui. Eu sei que vocês estão cansados, mas é bom finalizar isso logo, tá? Para vocês terem mais tempo para estudar. Ok? Deixa eu pegar aqui. É o 5.52, tá? Esse aqui é legalzinho, ó. Um aquecedor de água de alimentação opera em estado estacionário com água líquida entrando a 1 e a 7 bar. Entrada em 1, né? Na entrada 1, ele está entrando com uma pressão de 7 bar a 42 graus Celsius e uma vazão máxima de 70 kg por segundo. Uma corrente separada de água entra em 2 como uma mistura bifásica líquido e vapor a 7 bar com um título de 98%. Líquido saturado a 7 bar sai do aquecedor de água de alimentação na saída 3. Desprezando a transferência de calor com a vizinhança e os efeitos de energia cinética e potencial, determine a vazão máxima em kg por segundo na entrada 2. Pessoal, então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, não tem jeito, é desenhar, tá? Eu vou desenhar aqui mais ou menos o nosso trocador de calor. Vou fazer um retângulo aqui. Vamos lá. Beleza. Eu vou fazer uma entrada aqui. Fazer outra entrada aqui. E vamos fazer uma saída aqui. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Não tem problema, depois a gente arruma aqui. Parece um bobo, né, pessoal? Falando isso sozinho aqui. Vocês entenderam aqui, né? Tá bom. Não ficar arrumando muito não.
Pronto. Então vamos colocar aqui os dados que ele nos forneceu, né? Vou colocar aqui em vermelho. Tirar aqui. Aqui eu vou chamar de 2. Aqui vai ser uma entrada, eu vou chamar aqui de 1. Vai ser outra entrada. E aqui eu vou chamar de 3, que vai ser a minha saída. Tá? Então na entrada 1, eu tenho uma pressão P1 igual a 7 bar. Tenho uma temperatura T1 igual a 42 graus Celsius. E tenho uma vazão máxima 1 igual a 70 kg por segundo. Em 2, eu tenho uma mistura bifásica, né? Então eu tenho uma pressão P2 a 7 bar, que é o que ele fala, e como é uma mistura bifásica, eu tenho um título de 0,98 ou 98%, né? E na saída 3, eu tenho líquido, que é o que ele fala, né? Líquido saturado. Com uma pressão P3 igual a 7 bar. Tá? Então eu tenho uma mistura bifásica, né? Mistura bifásica entrando em 2, um líquido saturado entrando em 3, e em 1 ele fala que entra o quê? Que tem uma água líquida entrando em 1 a 7 bar. Agora essa água líquida, ela está em líquido comprimido, naquela região de líquido comprimido, ou ela está na região, na linha do domo lá de líquido saturado? Pessoal, esse exercício é o exercício que a gente vai ter que ver isso daí, tá? Então, mas calma aí, vamos chegar lá. Vou fazer aqui de verde. Então, meu volume de controle que eu vou pegar vai ser isso daqui, né? Englobando todas as saídas e todas as entradas aqui do meu trocador de calor, tá? Então tá aqui meu volume de controle. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar o balanço de massa e o balanço de energia, tá? Vamos lá. Balanço de energia para o VC, né? Para o volume de controle. Então vai ficar, já vou simplificar aqui, né? A variação de energia dentro do meu volume de controle em função do tempo é igual a zero, porque está em estado estacionário, vai ser igual a Q.VC menos o W.VC mais. Aí é o somatório do que entra menos do que sai, não é isso? Só que olha só, aqui nesse caso eu tenho duas entradas e tenho uma saída. Então eu vou colocar aqui, ó, M1, que é uma entrada, né? Tudo que está entrando menos tudo que está saindo. Então M1 H1 mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 mais, continua, né? O que está entrando, porque tem mais uma entrada, M.2 H2 mais V2 ao quadrado sobre 2 mais GZ2 menos, que agora é o que está saindo, que só tem uma saída, que é M.3, então H3 mais V3 ao quadrado sobre 2 mais GZ3. Então eu montei minha equação aqui completa, né? Deixa eu só conferir se está gravando aqui direitinho, tá? Então tá. Ele fala que não tem nenhuma troca de calor com a vizinhança. Então esse termo aqui também é zero, né? Ah, professor, mas por que você está zerando se é um trocador de calor? Cuidado, não está tendo nenhuma troca de calor com a minha vizinhança aqui. É isso que eu quero dizer. Aqui dentro, me interessa o que está acontecendo aqui dentro. Aqui dentro está tendo troca de calor, né? Transferência de calor entre os líquidos aqui, né? Agora, com a minha vizinhança não tem. Eu tenho algum trabalho de eixo aqui dentro do meu volume de controle? Também não tenho. Então esse termo é zero, tá? E ele fala para desprezar energia cinética e potencial. Então, toda a parte de energia cinética e potencial
desprezada. Sobrou o quê? 0 é igual a m.1 H1 mais m.2 H2 menos m.3 H3. Ok? Então vamos lá. O que eu vou precisar fazer agora? Fazer o balanço de massa, né? Para ver o que acontece com essas massas aí. Vazão mássica, né? Balanço de massa. Aqui eu vou fazer completo, porque como tem mais de uma entrada e mais de uma saída, ó, então a variação de massa dentro do meu volume de controle em função do tempo é igual ao somatório do que entra menos o somatório do que sai, né? Como está em regime permanente, né, o estado estacionário, esse primeiro termo zera, e vai sobrar então o que entra, m.1 mais m.2, menos o que sai, né? Menos m.3, tudo isso é igual a zero. Vou isolar o m.3, então vai ficar m.1 mais m.2 é igual a m.3, certo? Substituindo aqui o m.3, então, por m.1 mais m.2, vou chegar na seguinte equação. Então, aqui, pessoal, vocês erram muito, tá? Eu vou fazer meio completinho aqui para vocês, porque eu sei que vocês erram muito, então só para vocês verem, né? Então vai ficar 0 é igual a m.1 H1 mais m.2 H2 menos o H3, né, que é m.1 mais m.2 ali através do balanço de massa, vezes a entalpia específica em 3. Então isso vai ficar 0 é igual a m.1 H1 mais m.2 H2 menos m.1 H3 menos... Opa, aqui não é 3, né? É 2. Deixa eu arrumar aqui. Aqui é 2. Menos m.2 H3. Então vai ficar 0 é igual a m.1. Vou botar em evidência, né? Então vai ficar H1 menos H3 mais o m.2, botando em evidência, vai ficar H2 menos H3. Então, pessoal, como ele quer saber na saída 2, né? Determina a vazão máxima em kg por segundo na entrada 2, na saída 2 não, né? Na entrada 2. Então eu vou isolar a vazão máxima em 2 aqui. E aqui vocês erram um sinal, tá, pessoal? Não sei o que vocês fazem, que vocês erram um sinal. Se eu passar isso daqui para lá, depois do zero, vai ficar como? M.2 vai inverter aqui, agora vai ficar H3 menos H2. E isso é igual a M.1 H1 menos H3. Tá? Eu passei isso aqui para lá. Então tem que trocar aqui o sinal. E o que vocês fazem? Vocês passam e continua H2 menos H3. E aí erra o exercício inteiro depois, né? É triste, mas vocês fazem muito isso na prova. M.2 é igual, isolando aqui, a M.1 H1 menos H3 dividido por H3 menos H2. Pessoal, praticamente acabou o exercício, né? Praticamente acabou o exercício. O que eu vou precisar calcular aqui? Ele já deu a vazão máxima na entrada em 1. Eu já tenho a vazão máxima entrada em 1. Tá? Por isso que eu escolhi esses valores. Você poderia ter isolado M.1 e substituído aqui, só que depois você não ia ter um valor aqui, entendeu? Então, cuidado, né? Por exemplo, você não tem o M.3, né? Você não tem a vazão máxima na saída 3. Então é melhor você já eliminar ele aqui, né? Se você isolar ele aqui, você substitui aqui e vai ficar somente a equação em função de M.1 e M.2. M.2 é o que você quer achar,
M.1 você já tem, então simplifica bastante as coisas, tá? Deixa eu botar mais uma página aqui. Então vamos lá. Só que lembra que eu falei para vocês, na entrada, né? Eu preciso achar, para eu achar o H1, né? Vamos começar aqui pela entalpia específica na entrada 1. Ele não fala, ele fala que só tem água lá. Eu não sei se ele está em líquido comprimido ou se ele está em líquido saturado, na linha de líquido saturado lá da minha coisa, né? Se eu fizer aquele diagrama aqui, tá, pessoal? Né, tem o domo, né? Eu não sei se ele está nessa região aqui ou se ele está aqui em cima da linha do domo aqui do líquido saturado. Entendeu? Na entrada 2, a gente sabe que já tá aqui dentro do domo, que é uma mistura bifásica. E na saída 3, ele já fala que é líquido saturado. Então a gente já sabe que está aqui. Mas na entrada 1, ele não fala. Então como que a gente vê isso, pessoal? Só que na entrada 1, ele deu o quê? Ele deu a temperatura que o líquido está entrando aqui dentro desse trocador de calor. Ele deu essa temperatura. Então se eu for lá na tabela... deixa eu ver se tem a tabela T3, tá? Que é a tabela de pressão, vocês vão ver que para essa pressão aqui de 7 bar, a temperatura de saturação, ou seja, a temperatura que a temperatura para estar no estado de líquido saturado, a temperatura de saturação, ela é maior que a temperatura que o líquido está entrando aqui. Se ela é maior, olha aqui, se a temperatura aqui é maior, quer dizer que ele vai estar onde? Ele vai estar na região de líquido comprimido. Tá, pessoal? Porque aqui, ó, aqui, deixa eu apagar aqui e fazer de novo para vocês. Eu vou escrever aqui para vocês entenderem melhor, mas deixa eu só fazer esse gráfico aqui de novo. Tá. Vou desenhar aqui o domo. Oh, meu Deus, tira do coisa aqui. Tá aqui o domo, tá? Então lembra lá, ó. Aqui é o líquido comprimido. Aí a temperatura ia subindo até chegar em líquido saturado. Depois entrava aqui, a temperatura ficava constante para a seção de bifásico, né? Líquido mais vapor. Aí aqui você tem vapor saturado e aqui você tem vapor superaquecido, tá? Então o que ele está falando? Está falando que se a temperatura de saturação, que é essa temperatura aqui nesse ponto aqui, ó, temperatura de saturação nesse ponto aqui, ela é maior que a temperatura do fluido, né, do líquido que está entrando lá em 1. Vocês vão observar isso olhando na tabela T3, para a pressão de 7 bar, que é uma tabela de pressão. Então vocês vão lá na tabela de pressão, né, na tabela T3, pressão 7 bar. Aí na segunda coluna é a coluna de temperatura de saturação. Aí vocês vão ver que para 7 bar a temperatura de saturação é eu acho que, se não me engano, ou é 165 graus Celsius ou é 65, eu não lembro agora aqui. Eu anotei aqui, mas está meio zoado. Eu acho que é 165 graus Celsius, tá? A temperatura de saturação. Tá meio estranho. Mas enfim. Achando lá, então você vai ver, se ela está em 165 graus Celsius, ela é maior que 42 graus Celsius, né? Então, olha só. Aqui eu tô com a minha temperatura de 42 graus Celsius. E aqui eu tô com a minha temperatura de 165 graus Celsius, né? Nesse ponto. Nesse ponto aqui, 165 graus Celsius. Tá? Então essa é a temperatura de saturação, a 7 bar. Tá? Eu teria que estar aqui. Mas como a temperatura que está entrando lá é menor, então eu estou na região de líquido comprimido, que é essa região aqui. Tá bom? Se eu estou na região de líquido comprimido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquela pequena correção com uma equação que eu dei lá
na aula de avaliando propriedades. Mas primeiro, deixa eu escrever aqui para vocês. Então, olha só. Pela tabela T3, temos que T1 é menor que a temperatura de saturação, tá? Na pressão de 7 bar. Então, na entrada 1, né, em 1, temos líquido comprimido. Temos líquido comprimido. Então, usa-se a equação onde são feitas aproximações para líquido comprimido, né? Através de dados de líquido saturado. Então, a equação que eu estou falando é essa daqui, ó. H1, função da temperatura e pressão, vai ser aproximadamente a entalpia específica do líquido saturado à temperatura em função apenas da temperatura, mais o volume específico do líquido saturado em função da temperatura, vezes a pressão, que é a pressão P1 lá, menos a pressão de saturação. Menos a pressão de saturação em função apenas da temperatura. E aí, pessoal, vocês não vão usar a tabela T3 para isso, tá? Vocês vão usar a tabela T2, então, tá? Então, usando a tabela T2, porque a gente tem a temperatura T1, então olha lá. Eita. Usando a tabela T2 para T1 igual a 42 graus Celsius, temos... Pessoal, vai ter que interpolar, tá? Isso é um pouquinho chato. H1 vai ser, então, aproximadamente a entalpia do líquido saturado, né? Para essa temperatura lá na tabela T2, de 42 graus Celsius, vocês vão ter que interpolar, vai dar 175,9 kJ por quilograma, mais o volume específico do líquido saturado para essa temperatura vai ser de 6,9768 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por quilograma, tá? Ah, pessoal, desculpa, eu peguei o valor já calculado aqui. Deixa eu fazer por partes aqui que é melhor. Tô vendo que tem uma unidade a mais ali. Aqui. Não tem problema, é só corrigir aqui. 1,0086 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por quilograma, perfeito. Isso daqui vezes a pressão, que é de 7 bar, né, que é a pressão P1 do líquido que está entrando lá, menos a pressão de saturação a essa temperatura, 0,08268. Isso aqui em bar, né? Pessoal, observe que esse valor aqui, ele vai ser muito pequeno, né? Porque você tem 1 vezes 10 a menos 3 aqui, 7 menos um valor pequeno, então, lembra que eu falei? Esse termo aqui, às vezes, você pode desconsiderar, mas na prova eu peço para falar assim, olha professor, aconteceu isso, isso e isso, tem que aplicar essa equação, mas como esse termo aqui é pequeno, né, um valor muito pequeno comparado com o primeiro termo aqui, eu vou desconsiderar e aí eu posso usar direto que a entalpia específica em 1 vai ser aproximadamente a entalpia específica do líquido saturado.
Muita gente na prova, o que faz? Já coloca direto H1, usa a tabela T2 lá e acha a entalpia do H1. Sem falar isso daqui. Então a pessoa fez sem saber o que estava fazendo e deu certo, né? Mas tem que saber o que está fazendo, tá, pessoal? Então H1 vai ser então aproximadamente... Aqui vai ter que mexer com as unidades, então eu vou fazer aqui para vocês. Kilojoules por quilograma mais 6,9768 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por quilograma vezes bar, né? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar tudo em quilojoules por quilograma, né? Para eu poder somar esses dois termos aqui. Então vamos começar a brincar aqui. Eu vou sumir com o bar aqui. Eu sei que 10 a quinta Newton por metro quadrado equivale a 1 bar. Então o bar eu já vou sumir aqui. E eu preciso pegar o quilojoules, né? Eu sei que 1 kJ equivale a 10 a terceira. O joule é Newton vezes metro, tá? Então esse metro ao quadrado vai cortar com isso aqui, que depois vai cortar com esse metro aqui. Isso, o Newton vai cortar com esse Newton aqui. Sobrou quilojoules por quilograma, igual ao primeiro aqui. Então, só fazendo a conta aí, vai dar que H1 vai ser aproximadamente 176,6 quilojoules por quilograma. Ok, pessoal? Então achamos a entalpia específica aí na entrada 1. Tá? Agora, vamos encontrar H2, né? Entalpia específica na entrada 2. Na entrada 2 eu sei que é uma mistura bifásica. Se é uma mistura bifásica, eu também tenho que usar aquela correlação na qual eu posso usar valores de entalpia específica de líquido saturado, né? Líquido e vapor saturado. Então, para encontrar a entalpia específica na entrada 2, temos, como é uma mistura bifásica, temos que usar aquela equação, né? H2 é igual a entalpia específica do líquido saturado mais o título vezes a entalpia específica do vapor saturado menos a entalpia específica do líquido saturado. Não é isso? Ou, pessoal, se vocês olharem lá na tabela, tá? É na tabela T3, tá? Já vou escrever aqui para vocês. Vocês vão ver que a entalpia específica do líquido saturado mais o título, o HFG. A tabela, ela me fornece já essa subtração aqui, tá, pessoal, do vapor saturado com líquido saturado, que é uma coluna aí na tabela que é o HFG. Então, pela tabela T3, a gente tem que H2 vai ser igual, tá? A gente tem a temperatura, né, a gente tem a pressão, né, quer dizer, P2. Então se a gente tem a pressão P2, a gente tem que usar a tabela T3, não a T2, porque a T3 é a tabela de pressão, né? Lembra lá? Pro H1 a gente usou a tabela T2 porque é a tabela de temperatura, porque a gente tinha a temperatura T1 lá também. Tá? Então H2 vai ser igual a 697,22 para aquela pressão de 7 bar. Vocês vão encontrar a entalpia específica aqui para o líquido saturado, mais o título que é de 0,98 que foi dado, e o HFG tem a coluna aí na tabela que é 2066,3. Como as unidades já estão tudo certo, tá, pessoal? Eu nem coloquei as unidades. Então H2 vai ser igual a 2722,2 kJ por quilograma. E para encontrar H3, temos, como ele já está, ele fala que é líquido saturado, então é só você ir na tabela de líquido saturado
e encontrar ele direto para aquela pressão, né? Pela tabela T3. 697,22 kJ por quilograma. Né? Então você vai lá na tabela T3, que é a tabela de pressão, porque ele só forneceu a pressão aqui na saída 3, né? Ele só forneceu a pressão, vai na tabela T3 de pressão, a 7 bar, você encontra a entalpia específica do líquido saturado lá direto, tá? Tá vendo? Ela aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Substituindo, então, lá na equação, agora a gente já tem todas as variáveis, né? Substituindo. Naquela equação M2 vai ser igual a vazão máxima em 1, H1 menos H3, dividido por H3 menos H2. Pessoal, só substituir os valores aí, tá? Vocês vão encontrar que a vazão máxima em 2, as unidades já tá tudo certo, não precisa transformar mais nada, já tá tudo em kJ por quilograma aqui, kJ por quilograma aqui, vai cortar, vai sobrar somente quilograma por segundo, que é a unidade de vazão máxima, né? Então a vazão máxima na entrada 2 vai ser de 18 kg por segundo. Beleza, pessoal? Entenderam? Vocês estão vendo que vocês estão tendo que usar todinho, cara, a parte de conceito, a parte de trabalho, de potência, balanço de energia, todas essas coisas, as propriedades, avaliando propriedades, vocês estão aplicando tudo em um exercício só, tá vendo? Então, lembra que eu falava que era importante vocês irem estudando e estarem com isso sempre na cabeça? Por causa disso, tá? O exercício fica muito mais fácil quando fica tudo na cabeça de vocês. Não saiam fazendo conta com tudo, né? De jeito desesperado. Leiam o exercício, entenda o que está acontecendo, defina o seu volume de controle, ou se for um sistema fechado, defina a sua fronteira do seu sistema fechado e faça o exercício, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui, a aula ficou bem extensa, mas eu vou soltar antes essa aula para vocês, ficou até de noite já aqui, ó, em casa. Espero que tenham gostado. Até mais, pessoal, até a prova agora.